Das 17 mil ilhas que fazem parte do arquipélago da Indonésia, no Oceano Índico, a maioria está ameaçada pelo avanço das águas do mar. Ao redor do planeta, inúmeras cidades, como Tóquio, Xangai e Miami, correm o mesmo risco. Mas nenhum governo adotou uma decisão tão drástica como na Indonésia. A capital, Jakarta, vai ser transferida para outro local a 2.000 quilômetros de distância. Isso porque a cidade, boa parte situada abaixo do nível do mar, vem afundando cerca de 7,5 centímetros por ano. No Japão, China e Estados Unidos, entre outros países, especialistas tentam encontrar soluções para evitar que as cidades litorâneas sejam parcialmente engolidas pelas águas. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Como mudar a sede de uma mega cidade de 11 milhões de habitantes para um local que até pouco tempo era apenas uma reserva florestal? Cerca de 200 mil trabalhadores participam das obras de construção da nova capital da Indonésia. Edifícios do governo, prédios residenciais, estradas e pontes. Tudo isso tem que ser feito a toque de caixa. Da ilha de Java para uma área de selva em Kalimantan, na ilha de Bornéu, a 2.000 quilômetros de distância. É para lá que vai se mudar a capital da Indonésia, o país das 17 mil ilhas, o maior arquipélago do mundo. Custo aproximado da mudança, cerca de 32 bilhões de dólares, ou 160 bilhões de reais. Mas esse valor se refere apenas à infraestrutura do governo, não inclui outros custos a cargo da iniciativa privada, considerados como investimentos que prometem retorno, como a construção de moradias e empreendimentos comerciais e de serviços. Afundar 7,5 centímetros por ano não é o único problema de Jakarta. Não bastasse a crescente pressão populacional, a cidade enfrenta congestionamentos crônicos. Além disso, durante a estação seca, sofre com a estiagem e poluição do ar. E na época das chuvas, com as inundações. Os especialistas calculam que nas próximas 2 décadas, 25% da área de Jakarta estarão submersos. Até lá, boa parte da população terá que abandonar a cidade. Tuvalu, o quarto menor país do mundo situado no Oceano Pacífico, deve se tornar a primeira nação digital. Pelo menos é o que está planejando o governo local. As 9 ilhas que integram o arquipélago deverão estar submersas nas próximas décadas diante do avanço do mar. As 9 ilhas, 4 atóis e mais de 100 ilhotas de Tuvalu se estendem por mais de 500 quilômetros no Pacífico Sul. Apenas 11 mil pessoas habitam o arquipélago. Como o ponto mais alto fica apenas 5 metros acima do nível do mar, o país deve sumir do mapa nas próximas décadas. Segundo algumas estimativas, até a metade deste século, 50% da capital Funafuti pode ser inundada pelas marés. E até 2100, 95% de seu território pode acabar debaixo d'água. Há anos, as autoridades do país alertam o mundo sobre a urgência de ações para combater a crise climática. Em 2021, então, primeiro-ministro do país, Simon Kof, exibiu um vídeo na COP26, de terno e gravata, dentro do mar e com água até o joelho. Solidária à tragédia inevitável, a Austrália fechou um acordo para receber os refugiados climáticos do país. Se esse destino é inevitável, só resta aos tuvaluanos preservarem sua história. Anunciada no final de 2022, a migração para o mundo digital está sendo feita em etapas. O governo investiu em internet de banda larga, mapeou em 3D as ilhas e 124 ilhotas e está criando um passaporte digital para que as pessoas possam se casar e participar de eleições. Serviços públicos, como educação e saúde, já estão funcionando.
Para preservar sua cultura, as autoridades pediram que os tuvaluanos listassem quais artefatos de valor sentimental deveriam ir para a nuvem. Tudo será digitalizado e irá para essa espécie de arca digital. Desde o som da linguagem das crianças, as histórias contadas pelos anciãos, até as vibrantes danças dos festivais do país. Não há como negar que os oceanos estão subindo e que algumas cidades vão afundar. Ninguém sabe exatamente quando, mas já há previsões sobre quais delas têm a maior probabilidade de ficar debaixo d'água. Vamos conhecer algumas das mais populosas. A Climate Central, ou Central do Clima em português, uma organização de notícias sem fins lucrativos, criou um mapa interativo que permite a visualização de áreas de risco em todo o mundo. O recurso Nível da Água mostra como ficaria cada região do planeta, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, a partir de uma estimativa conservadora de 1,5 metro na elevação do nível do mar. Algumas previsões sugerem um aumento de 2,5 metros até o ano de 2100, se nada for feito para diminuir as emissões de gases do efeito estufa. A elevação de 1,5 metro é uma estimativa realista que deve acontecer nos próximos 80 anos, a partir das atuais projeções feitas com base no aumento da temperatura global e na inação dos principais líderes políticos e industriais do mundo. A ONG identificou 36 cidades mais populosas e visitadas do mundo que serão afetadas pela subida do nível do mar, que correm o risco de serem total ou parcialmente submersas. Pelo menos 226 milhões de pessoas que vivem nelas serão ou já estão sendo impactadas pela elevação do nível do mar e inundações frequentes. Uma delas é a Grande Tóquio, no Japão, que tem uma população de mais de 40 milhões de habitantes, seguida por Mumbai, na Índia, que abriga mais de 21 milhões. Em terceiro lugar vem a Grande Nova York, com quase 19 milhões, seguida pela região metropolitana de Osaka, também no Japão, com menos de 19 milhões. Em quinto vem Istambul, com pouco mais de 16 milhões. O Japão possui o mais avançado projeto do mundo para enfrentar inundações. Uma rede de túneis subterrâneos interligados que conduzem a água para a Baía de Tóquio. As chuvas frequentes e os rios que cruzam a região expõem a cidade de Tóquio ao risco frequente de inundações. A geografia da cidade e a superpopulação também contribuem para o agravamento do problema. Para enfrentar esse desafio, engenheiros japoneses apresentaram uma solução inovadora: uma rede de túneis conectados com grandes reservatórios. Nos dias de tempestades, coletores espalhados pela cidade captam a água acumulada nas ruas e avenidas. Inicialmente, a água vai para os túneis espalhados por vários quilômetros no subsolo da cidade. O passo seguinte são grandes reservatórios que despejam a água em outros túneis ligados ao rio Edogawa. Dali, o destino é a Baía de Tóquio, denominado TRN, sigla para Rede de Túneis de Reservatórios de Tóquio. O projeto se espalha por mais de 6 quilômetros no subsolo da cidade, captando a água em centenas de pontos nas ruas e avenidas. A um custo de 2 bilhões e 700 milhões de dólares, algo em torno de 15 bilhões de reais, a rede constitui o maior projeto de captação e armazenamento de água do mundo. Desde que foi inaugurada há 20 anos, a rede suportou um impacto de 12 tempestades que teriam inundado mais de 30 regiões de Tóquio e áreas próximas. Daqui a pouco, o conceito de cidades esponja, uma solução para evitar inundações. E ainda, Veneza, um patrimônio mundial ameaçado pelas mudanças climáticas.
Veneza, um patrimônio em perigo. Veneza sofre a pior inundação em 50 anos. Veneza enfrenta inundação rara para o mês de agosto. Essas são algumas das manchetes que ganharam os jornais de todo o mundo nos últimos anos e mostram que a cidade, patrimônio mundial da humanidade, também sofre os efeitos das mudanças climáticas. Veneza foi construída no século V d.C. e é um dos locais mais visitados do mundo. As construções antigas e os canais que cortam a cidade também fazem de Veneza uma das preferidas por diretores de cinema de todos os tempos e gêneros. Quando o coração floresce, Homem-Aranha longe de casa. Morte em Veneza. Alone in the magical city they say is doomed to sink back into the sea from which, like Venus, it rose. Mas todo esse charme, cultura e história estão ameaçados. Veneza está em um terreno pantanoso à beira de um lago composto por um total de 118 ilhotas. Poucos edifícios estão construídos sob terra firme e o fenômeno da água alta, conhecido dos habitantes desde sua fundação, é cada vez mais comum devido às mudanças climáticas. A atividade turística de massa também impacta na estrutura da cidade, que registra um afundamento de cerca de 0,2 centímetros por ano. E o mar também está subindo. Desde 1987, a água subiu 30 centímetros. Se olharmos essa foto da ponte Rialto, no século XIX, e compararmos com o mesmo local hoje, vemos que 4, talvez 5 degraus da escada estejam já cobertos pela água. No ano passado, a Unesco recomendou que Veneza fosse incluída na lista de patrimônios mundiais em perigo. Como resposta, a cidade criou em 2024 uma taxa de 5 euros para tentar inibir as visitas de um único dia. Um projeto de engenharia civil de 2004 também tenta salvar Veneza das inundações. A ideia é instalar dezenas de comportas metálicas nas ligações com o mar Adriático. Em italiano, o nome do projeto é MOSE, acrônimo de Módulo Experimental Eletromecânico. Mas MOSE também é o nome em italiano do profeta Moisés, que na Bíblia abriu o mar para a fuga do povo israelita. O projeto teve diversos atrasos e escândalos de corrupção, mas a promessa é que esteja completamente funcionando até 2025. As mudanças climáticas também vão de um extremo a outro. Em 2023, os canais da cidade secaram e as famosas gôndolas ficaram no chão. A cena rara teria sido causada pela combinação de falta de chuva, falta de neve nos Alpes, sistema climático de alta pressão, lua cheia e correntes marítimas. Nova York, a cidade mais populosa dos Estados Unidos e considerada por muitos como a capital do mundo, também está afundando. No filme O Dia Depois de Amanhã, Nova York é tomada por um tsunami causado pelas mudanças climáticas. O cinema pode até exagerar para dar mais emoção ao público, mas a ciência mostra que a Big Apple já sofre com as intervenções feitas pelo homem. Um estudo feito por pesquisadores do Serviço Geológico dos Estados Unidos mostra que a ilha de Manhattan está afundando com o próprio peso a uma taxa de 1 a 2 milímetros por ano. Isso faz com que a cidade seja uma das mais vulneráveis do mundo às mudanças climáticas e ao aumento do nível do mar. O nome desse fenômeno é subsidência, que é o deslocamento da superfície para baixo em relação a um ponto fixo. Ou seja, mesmo que o nível do mar permanecesse constante, a cidade ainda ficaria cada vez mais funda. Só que o mesmo estudo aponta que o nível do mar também está subindo a uma taxa de 1 a 2 milímetros por ano. Com isso, a maior metrópole dos Estados Unidos perde de 2 a 4 milímetros de terreno todos os anos. O
O que será da Big Apple no futuro? Por enquanto, nem os cientistas têm a resposta. Na tentativa de salvar dezenas de regiões ameaçadas por inundações, a China adotou o conceito de cidades esponja. A ideia é capturar, absorver ou reutilizar a água trazida pelas inundações. Maior metrópole da China, com cerca de 30 milhões de habitantes, Xangai é apenas uma das áreas do país incluídas no projeto Cidades Esponja. Trata-se de um sistema integrado de captação, armazenamento, purificação e reuso. A exemplo das demais megacidades, Xangai enfrenta o problema do rápido crescimento populacional. A expansão urbana leva à redução das superfícies permeáveis que permitem a absorção da água, resultando em frequentes inundações. Escolhida como piloto do programa de Cidades Esponja, Xangai deu início a uma série de projetos destinados a captar a água da chuva e do transbordamento dos rios. Ao mesmo tempo, foram construídos espaços de conservação e tanques de purificação. Outra cidade chinesa, Wuhan, lançou mais de 300 projetos de captação e armazenamento de água, incluindo lagos artificiais, parques e jardins urbanos com áreas subterrâneas adaptadas ao conceito de esponja. A ideia está sendo levada para dezenas de outras cidades chinesas construídas em locais sujeitos à inundação. A exemplo de outras regiões do planeta, o Rio Grande do Sul enfrentou uma gigantesca inundação neste ano. E não é a primeira vez que essa tragédia ocorre. Em 1941, as ruas de Porto Alegre também foram tomadas pelas águas do Guaíba. O nível natural do lago é de 2 metros. Acima dos 3, a água entra na cidade. Em 1941, o nível chegou a 4 metros e 76 centímetros. Este ano, ultrapassou os 5 metros e meio. Uma das explicações é o El Niño. O fenômeno climático no Oceano Pacífico faz aumentar o volume de chuvas na região. A geografia também ajuda a explicar a tragédia. O Lago Guaíba é abastecido por 5 rios e a maioria nasce em regiões mais altas do estado. Por isso, além das chuvas sobre a capital gaúcha, a água que cai nas outras regiões do estado também vai para o Guaíba, intensificando as cheias. Do Guaíba, a água vai para a Lagoa dos Patos e em seguida chega ao Oceano Atlântico. Mas a saída de escoamento para o mar é estreita, dificultando a vazão. Para piorar, se a direção do vento for contrária à saída para o mar, em Rio Grande o represamento aumenta. A região de Porto Alegre tem um sistema de diques, estações de bombeamento e comportas para proteger a cidade, ou pelo menos atrasar a entrada de água. Mas não funcionou como esperado. Daqui a pouco, um rápido processo de afundamento ameaça a cidade do México. E ainda, nos Estados Unidos, New Orleans e Miami estão entre as cidades mais ameaçadas. Nos Estados Unidos, as regiões mais expostas às inundações ficam ao longo da costa leste e do Golfo do México. Algumas cidades correm o risco de afundar.
O lento afundamento de terrenos acontece em todo o planeta, devido à extração de água, petróleo e gás do subsolo, além de escavações para a mineração. Isso provoca a chamada subsidência. A maior preocupação dos cientistas são as regiões próximas à costa, porque correm maior risco de inundações. Segundo David Baker, cientista da NASA que estuda o fenômeno em todo o mundo, a cidade que afunda de forma mais rápida é Houston, no Texas. De 2014 a 2020, foram 17 milímetros por ano. Mas outros estudos revelaram que desde 1917, algumas zonas da cidade perderam mais de 3 metros de altitude. Entre Houston e Galveston, o afundamento é causado principalmente por captações de água subterrânea. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a remoção comprime o aquífero e diminui a superfície da terra. Algumas regiões também têm altas taxas devido à retirada das reservas locais de petróleo e gás natural. Outra cidade ameaçada é New Orleans, no estado da Louisiana. Pesquisas revelaram que em toda a cidade os índices oscilaram entre 150 e 500 milímetros por ano nas últimas 2 décadas. De 2009 a 2012, as taxas mais elevadas de até 50 milímetros por ano ocorreram ao longo do rio Mississippi, perto de áreas industriais. Outras partes do Golfo do México também têm taxas altas. Numa grande área ao norte da Baía de Tampa, na Flórida, os índices de subsidência subiram até 6 milímetros por ano devido ao bombeamento de águas subterrâneas. Mas essa região não é a única. Segundo um estudo publicado na revista Nature, as 32 maiores cidades ao longo da costa dos Estados Unidos têm altos riscos de inundações até 2050. Entre elas, Miami. Partes das regiões baixas da Flórida, que incluem essa cidade, já enfrentam inundações por causa da maré alta. Até 120 mil pessoas e 80 mil propriedades correm risco de inundação nas próximas décadas. De acordo com os pesquisadores, sem defesas adequadas contra inundações, 1 em cada 50 pessoas e 1 em cada 35 propriedades na costa leste poderão enfrentar inundações durante a maré alta. No Havaí, a principal causa da erosão costeira é o afundamento das ilhas vulcânicas. Quando param de crescer porque não recebem mais magma, acrescentam massa à placa oceânica, fazendo com que se deforme e afunde. A cidade do México é outra capital que enfrenta um rápido processo de afundamento. Além dos terremotos frequentes, outros fatores contribuem para agravar o problema. Estudo liderado por Stelle Schussard, da Universidade de Oregon, revela que a capital mexicana está afundando a uma velocidade de 50 centímetros por ano. E nada indica que isso vá parar tão cedo. Em todos os bairros da capital, que tem mais de 22 milhões de habitantes, ruas, prédios e pontos turísticos, tem um grande número de fissuras e rachaduras. O mesmo acontece no subterrâneo, em canais de esgoto, água e gás. Para muita gente, o afundamento é provocado pelos terremotos que atingem a cidade com frequência. Mas, segundo os pesquisadores, embora os abalos sísmicos possam provocar danos estruturais, não são a causa principal desse fenômeno. É a subsidência. Na Cidade do México, os pesquisadores ainda não conseguiram encontrar uma solução capaz de estancar o processo de afundamento. A cada 3 ou 4 anos, a cidade afunda na altura equivalente a um mexicano médio. Todos os indícios mostram que a extração de água seja a maior responsável pelo afundamento do solo na capital mexicana. Como grande parte da água potável da cidade vem de aquíferos, a captação se tornou insustentável, além de provocar o risco de contaminação. Um problema que afeta centenas de cidades em todos os continentes: a inundação de áreas urbanas. E os motivos são sempre os mesmos: a construção de casas e prédios em larga escala, asfaltamento e a invasão de várzeas. Milhões de pessoas, na maioria dos países, se instalaram em regiões inadequadas para a construção de moradias. Só na China, mais de centenas de milhões de pessoas
deixaram o campo, mudando para as cidades. Em menor proporção, isso ocorre no Brasil, nos Estados Unidos, Japão e outros países. Além da urbanização, o aquecimento global agrava o problema. A busca de soluções mobiliza especialistas em todo o mundo, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Até lá!